continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do ajudando a si mesmo. Esse princípio ele está na base de todos os processos de autoajuda, né? Na verdade, a abstinência, para aqueles que são oriundos do processo de adicção, ela necessita da ajuda de terceiros nas fases iniciais da abstinência. Ela necessita da ajuda de terceiros também durante a manutenção da abstinência. Contudo, nós precisamos compreender que a abstinência, ela, antes da ajuda de terceiros, ela exige uma profunda autoajuda, né? No início, realmente é difícil a pessoa conseguir essa autoajuda. Ela não ajuda a si mesma. Mas depois ela consegue essa autoajuda. De fato, existem técnicas que se baseiam nessa autoajuda, né? Que é o autoperdão, a autocura, o autoconhecimento, né? E o autoenfrentamento das situações. Veja que a abstinência, ela, antes de mais nada, ela exige um autoconhecimento muito profundo. E somente a pessoa pode ajudar ela mesma. Por óbvio, ela não sai do problema sozinha. Ela vai precisar da ajuda de terceiros, mas pelo menos a grande maioria, né? Ela precisa dessa ajuda de terceiros. Mas com o tempo, até mesmo a busca da ajuda, ela necessita dessa autoajuda, né? A pessoa tem que ir atrás da ajuda. Esse é o fundamento da autoajuda, né? A autoajuda se baseia nisso. É a pessoa ir atrás da ajuda. Essa é a autoajuda do processo de abstinência. O princípio do ajudando a si mesmo, ele acompanha o abstêmio durante toda a manutenção da abstinência. Bom, existem casos que fogem ao processo abstêmio hipotético, ao processo abstêmio ideal, que são os casos em que a pessoa consegue manter a abstinência sem ajuda de terceiros, né? Mas são casos mais raros, são casos muito, muito isolados, e que se discute daí se a pessoa era adicta ou não, se ela veio do uso abusivo, né? Ou se era uma mera usuária. Mas o princípio do ajudando a si mesmo, ele indica isso. Não tem como a pessoa permanecer em abstinência se ela não quiser. Esse ponto é fundamental. Então, o ajudando a si mesmo ou a pessoa procura de todos os meios, de todas as formas, entender como é esse processo abstêmio, ou a pessoa não vai conseguir iniciar, permanecer e se manter nesse processo. Esse é o princípio do ajudando a si mesmo, né? Antes de tudo, a pessoa precisa querer se autoajudar, né? Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do indúbio pro abstência. Indúbio pro abstência. Isso significa o seguinte: na dúvida sobre fazer ou não fazer, sobre tomar ou não tomar, sobre ir ou não ir em algum lugar, na dúvida sobre qualquer ato da vida, deve ser tomada a posição mais favorável para a abstinência, para a manutenção da abstinência. Em dúbio, na dúvida, opte por aquilo que for mais favorável para a abstinência. Isso é muito importante, principalmente nas fases iniciais do processo de abstinência. Nas fases iniciais, a pessoa está mais volátil, ela é mais facilmente reconduzida ao processo de adicção. Então, na dúvida, opte sempre por uma conduta que lhe conduzirá, lhe manterá na abstinência.
O exemplo muito comum disso, uma forma muito comum de aplicar esse princípio é através da técnica do evite e do procure. Essa técnica é muito útil quanto mais inicial for a fase abstêmia, mais importante é a aplicação dessa técnica. Por óbvio, por um tempo, ela continua sendo aplicada, só que de uma forma um pouco mais maleável. A pessoa consegue adquirir um certo jogo de cintura na aplicação dessa técnica. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos falar agora sobre o princípio da vedação da neutralidade. Outro princípio muito relevante. Esse princípio, ele veda que o abstêmio fique em cima do muro, mantenha-se neutro no seu próprio processo de abstinência. A vedação da neutralidade exige que a pessoa lute, que a pessoa se esforce, que a pessoa vista a camisa, mostre a bandeira da abstinência. Ou ela permanece na abstinência e todos à sua volta sabem que é isso que ela quer, ou ela está fadada ao retorno ao universo da adicção, ao processo de adicção. E, de fato, não é muito comum a gente ver essa aplicação desse princípio. São poucas as pessoas que vestem a camisa e que realmente partem para o processo abstêmio de uma forma clara, coerente, condizente com a abstinência e com esse objetivo. Contudo, é muito mais comum a gente ver neutros, ver pessoas que querem abstinência, mas nem tanto, né? Essa neutralidade, se a pessoa permanecer muito tempo na neutralidade, a tendência é que ela retorne ao processo de adicção. Então é muito importante tomar as rédeas do próprio processo abstêmio, sair de cima do muro, sair da neutralidade e assumir a sua nova condição de vida, com todas as restrições, todas as mazelas, todos os efeitos negativos e todos os efeitos positivos que isso pode gerar. Que de fato existem muito mais efeitos positivos, ou os efeitos positivos são muito mais impactantes que os efeitos negativos. A abstinência nem se compara, né? Os efeitos negativos que a abstinência produz com os efeitos negativos gerados pela adicção. Então, chega de neutralidade. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da substituição da subcultura adicta. Olha só que interessante isso. A adicção, ela é um fenômeno social, ela possui características próprias, linguagem própria, ela possui gírias, expressões verbais, ela tem locais próprios para consumo de substâncias, de drogas ou álcool, né? E então, isso tudo forma subcultura adicta. Bom, durante o processo de abstinência, durante o processo abstêmio, essa subcultura terá que ser substituída por uma nova cultura, que é a cultura da abstinência. Então, veja só, esse princípio, ele nos indica que deve haver uma substituição, que haverá necessariamente uma substituição daquela subcultura ligada ao fenômeno da adicção por uma nova cultura ligada ao processo abstêmio. Isso sinaliza, essa ideia, esse princípio, é a base do que eu chamo do sistema ideológico adicto, né? Ou o sistema ideológico negativo. No caso do sistema ideológico adicto, ele é um sistema ideológico duplo negativo, né? Então nós chamamos o sistema ideológico
do mero usuário, né? É um sistema, é o SIU, Sistema Ideológico do Usuário. O sistema ideológico do usuário abusivo é o SIU negativo, certo? SIU negativo. E o sistema ideológico do adicto seria um sistema ideológico de usuário duplo negativo, um SIU com 2 traços negativos, né? O duplo negativo. Ou o sistema ideológico adicto, o SIA negativo, que é para não confundir com o sistema ideológico abstêmio, que é o SIA positivo, certo? Então nós temos aqui na substituição da cultura adicta, nós vamos passar por essas etapas de substituição ideológica, né? Nós vamos progredindo até a adicção, seria uma regressão, na verdade, até a adicção, e depois nós vamos neutralizar esse sistema ideológico para depois poder formar um novo sistema ideológico. Então, todas essas fases de transição ideológicas que são estudadas com mais detalhes na escada abstêmia, né? Tudo isso está ligado ao princípio da substituição da cultura adicta, o que é muito difícil. Existem aquelas gírias, aqueles trejeitos que são ligados ao fenômeno da adicção e que se manifestam na abstinência no sentido de gerarem, por exemplo, fissuras, porque são gatilhos. Então, falar o nome de substâncias relacionadas a drogas ou álcool, ou fazer determinados gestos por si só, já podem gerar fissura, porque são gatilhos, né? Então veja só a complexidade disso tudo, né? É preciso substituir tudo isso que fazia parte do fenômeno da adicção por um novo sistema que vai fazer agora parte do sistema ideológico abstêmio, né? O SIA positivo. Então esse SIA negativo, o sistema ideológico da adicção, o SIA negativo tem que ser realmente substituído por uma nova cultura, a cultura do sistema ideológico abstêmio, né, do SIA positivo. E isso e muito mais, né, se refere ao princípio da substituição da cultura, a substituição da subcultura adicta, né, porque não existe cultura adicta, é uma subcultura mesmo, né, ela não faz parte da grande maioria da sociedade, não faz parte de uma cultura social, mas sim de uma subcultura, né. Esse texto aqui explica um pouco isso, né, o texto relativo a esse princípio, e vai estar disponível no material, assim como todos os outros. Continuando com a nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da soberania abstêmia. Soberania abstêmia é um princípio que faz com que ele coloca a abstinência acima de qualquer outro interesse individual ou coletivo. Esse princípio é muito importante. E esse princípio é extremamente relevante, porque muitos abstêmios tendem a inverter valores. A gente já conversou sobre o princípio da prioridade absoluta e o princípio da real valoração, do real valor. E aqui, mais uma vez, está estampada a necessidade da soberania da abstinência ter soberania sobre todos os outros interesses. Aqui é preciso muita atenção. Veja, o importante não é o emprego da pessoa, mas é a abstinência que gerou o emprego. Né? Sem abstinência ele não teria emprego. A família que ele construiu porque está em abstinência. Provavelmente durante a adicção a família se desfragmentou. Se ela não se desfragmentou, ele ainda possui aquela família, ele possui ela porque ele está em abstinência, e não o contrário. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O real valor e a prioridade absoluta devem ser destinados à abstinência. Ela deve ser soberana nos atos praticados na vida do abstêmio. Qualquer inversão nesses valores pode gerar um desequilíbrio na vida e conduzir a pessoa novamente ao processo de adicção.